Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Coleção Clássica Marvel número 63, que é o número 4 do Capitão América na sua série cronológica, né? Infelizmente é o último volume aqui do Capitão América, né? Eu que sou fã do personagem, realmente para mim é triste, né, ter somente essas 4 edições aqui referentes ao Capitão América na coleção Clássica Marvel. Temos essa belíssima capa do Jack Kirby, né, com muita ação, remetendo a bastante ação, ele estourando uma parede, vindo em nossa direção ou na direção do inimigo ali dentro da história, né? E temos o título aqui, O Ataque do Pantera Negra, tá? Temos aqui a lombada, né, branco com preto, número 63, coleção Clássica Marvel, rosto do Capitão América. Capitão América, edição 4, né? A contracapa nós vamos ter mais uma arte aqui do Jack Kirby, Capitão América aqui à frente dos Vingadores e do Pantera Negra. Vou aproximar para que vocês leiam aqui o texto, pausem e leiam o texto, caso queiram. Aqui reúne as edições de Tiras de Suspense de 89 a 99 e Capitão América número 100, 160 páginas, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro e óbvio que eu não vou perder a oportunidade de fazer aquele efeitozinho aqui com a capa e a contracapa, né? Que forma aqui o rosto do Capitão América, né? Muito legal essa sacada aqui da coleção Clássica Marvel, né? Fazendo esse efeito aqui com os personagens, né? Muito, muito legal mesmo. Vamos lá então, Capitão América, coleção Clássica Marvel 63, temos aqui uma introdução, esses textos aqui, extras aqui, recomendo que vocês leiam todos, que realmente são muito bons, são muito esclarecedores, né? Envolvem muito as tramas aqui, a gente fica por dentro de muita coisa da época que estava a história sendo escrita aqui, né? Pelo Stan Lee, enfim, é muito legal ler, complementa bastante as histórias, né? Temos aqui ó, os envolvidos aqui, que os roteiros são do Stan Lee, os desenhos do Jill Kane e do Jack Kirby, e a arte final do Jill Kane e do Joyce Nott, ok? São os envolvidos aqui neste encadernado. De Volta da Morte, a nossa primeira história aqui, que é a continuação direta, né? De dois momentos do encadernado número 3 da coleção Clássica Marvel do Capitão América. É, da, da, das 3 primeiras histórias, né? Porque é um arco de 3 histórias aqui envolvendo o Capitão América e o Caveira Vermelha e o Cubo Cósmico, né? E a Ima, onde nós vamos ver essas 3 primeiras histórias aqui, onde o Capitão América enfrenta, né, vilões aqui. A gente fica sabendo aqui que são capangas do Caveira Vermelho, o Caveira Vermelho que toma posse do Cubo Cósmico, que seria o Triceractil, que a gente conhece o Cubo Cósmico nos cinemas pelo nome Triceractil, né? Aí dos filmes dos Vingadores, né? E aí nós vamos ver aqui o Capitão América enfrentando, né, esse Caveira Vermelha totalmente poderoso por conta desse cubo cósmico aqui, né? E vamos ver aqui que no final, né, eles tiveram uma luta à beira do oceano aqui e o Caveira Vermelha cai. Ele estava com uma armadura de ouro super pesada e ele cai no mar ali, né? Aí ele pula, na verdade, ele cai e pula atrás do cubo cósmico, né? Na sua queda ele acaba, né, se jogando também, ao mesmo tempo que está caindo, ele se joga atrás do cubo cósmico ali, só que ele afunda porque ele está com essa armadura pesada, né? Os dois caem, na verdade, o Capitão América e o Caveira Vermelha, mas só o Capitão América ressurge e a gente vê que o cubo cósmico ficou lá no fundo do mar. E também é uma continuação da última história aqui, onde o Capitão América recebe um chamado extremamente misterioso, né? Se o Buck estivesse vivo, onde alguém o acaba chamando aqui, e seria o Buck, né, que estaria chamando ele, mas o Buck não está morto, né? Mas o Capitão América vai atrás lá, investigar o que é isso. Ele vai parar numa ilha, né, uma ilha misteriosa, onde lá ele acaba enfrentando o Poderoso e o Espadachim, Poderoso que hoje nós conhecemos como Magnum, e o Espadachim, né, foi um vilão. Os dois aqui, né, nesse momento eles eram vilões, e o Espadachim ele foi um vingador recrutado inclusive pelo Capitão América, né? E ele morre em combate em uma das aventuras dos Vingadores. Na verdade, os dois aqui, né, já foram Vingadores aqui. E o Capitão América vence os dois vilões aqui, né, no caso, e no final aqui ele acaba tendo uma surpresa, porque alguém misterioso aparece para ele fica surpreso, e a chamada é a seguir, de volta dos mortos. Quem teria voltado dos mortos? Seria exatamente aqui,
né, o Caveira Vermelha, que volta dos mortos aqui, né, e nós vamos ver aqui como que ele voltou dos mortos, porque ele não teria morrido afogado lá com a armadura pesada, mas ele conta aqui como ele conseguiu sobreviver, faz um resumo aqui de que o próprio cubo cósmico teria salvado a vida dele, né, então ele acaba tendo aqui, a gente vai ver aqui então, né, o Capitão América voltando a enfrentar aqui o Caveira Vermelho com todas as suas trapaças, todas as suas artimanhas, entre elas o Buck. O Buck ressurge aqui realmente, mas não é o Buck verdadeiro, é um modo de vida artificial, um robô, né? E o Capitão América acaba vencendo esse robô aqui. E o interessante aqui é que isso aqui é uma prévia, né? Do que seria no futuro, porque nós temos realmente a volta do Buck, né? Vivo, real, mas ele já como soldado invernal, né? E tanto nos quadrinhos quanto no cinema, o Capitão América realmente enfrenta ele, né? Tem ali um combate a princípio com ele, até que ele realmente vem a si ali, né? E se reconhece como Buck e reconhece o Capitão América. E aqui nós temos, né, essa prévia desse confronto do Capitão América com o Buck aqui, e essa volta do Buck. Você vê que já lá no passado o Stan Lee já imaginava, quem sabe o Buck realmente não pudesse voltar um dia, né? Enfim, e veio e volta realmente pelas mãos do Ed Brubaker, né? E aí nós vamos ter, né, o confronto aqui, né, do Capitão América com Caveira Vermelha. A gente vai ver aqui que a edição toda, pessoal, toda essa edição aqui, ela tá muito recheada de ação, né? Essas histórias dessa época aqui, elas não tinham muito papa na língua, né? Ou seja, não tinha muita enrolação, não. Era realmente combate, ação o tempo todo, as histórias muito coloridas, como vocês podem ver, né? É muito interessante, ó, mais aqui textos interessantes para a gente ler que envolvem as histórias aqui. E o interessante desse quadrinho aqui é que a gente vai ver muitas coisas interessantes aqui. A gente vai ver um Capitão América aqui se apaixonando pela Agente 13, né, que é a Sharon Carter. Eles se apaixonam ali, eles tentam engatar um romance, né? Em meio a todas as aventuras, as ações, as missões do Capitão América e da Agente 13, eles acabam se apaixonando, né? Eles acabam ali, né, querendo ter uma vida juntos, mas é difícil. Ó, tem essa história bem interessante, Nick Fury morreu diante dos meus olhos. A gente vai ver aqui o Nick Fury sendo morto, né? Mas na verdade também não é ele que é morto, é um modo de vida artificial também. A gente vê aqui que tudo fazia parte aqui de um plano do Nick Fury já, né? O Nick Fury já usando os seus modos de vida artificial ali para enganar os seus inimigos, né? E a gente vai seguindo aqui na história, né? O Capitão América enfrentando a Ima, ou seja, a gente vai ver muita coisa clássica aqui, né? A gente já viu que ele enfrenta o Caveira Vermelha, vai enfrentar a Ima, a gente vai ver ele enfrentando o Barão Zemo também, né? Alguns capangas, alguns vilões aqui que vão surgindo, todos da ideia do Stan Lee, né? Aqui a Agente 13, ele vai salvar a Agente 13 em perigo, ou seja, o Capitão América, eles tentando destruir o escudo do Capitão América, mas eles não conseguem, a Ima, né, tentando destruir, mas não consegue, ou seja, são histórias bastante cheias de ação aqui, muito coloridas, que como eu disse, era o estilo da época, né, histórias realmente bastante coloridas, com cores vivas, né, tudo envolvendo assim uma época muito diferente de hoje, que a gente tem quadrinhos com cores mais, né, sombrias e não tão colorido ou não tão com cores tão vivas, né? E muito texto também, a gente tem muito texto para ler. Eu particularmente gosto bastante de ter esse texto todo aqui para ler, né? Eu sou da época que eu cresci lendo quadrinhos com muito texto. O pessoal hoje em dia reclama um pouco, não gosta muito, né, de ler, mas enfim, eu acho bacana você ter esses pensamentos, né, ter esses balões todos, eles falando o tempo todo, eu acho legal, bacana, né? E como vocês estão vendo aqui, ó, o Capitão América tentando engatar esse romance com a Sharon aqui, saem para jantar juntos, e a Sharon fala que não dá para eles ficarem juntos aqui por conta das suas missões, por conta dos seus ofícios ali, né? Então ele resolve se aposentar, né? Porque ele entende então que o que está atrapalhando a vida dele, pessoal, né? Como Steve Rogers, é o Capitão América, é vestir o uniforme, é vestir a bandeira. Então ele resolve então deixar de ser o Capitão América. E isso também é uma prévia do que já teria acontecido com o Capitão América mais tarde, né? Lá nos anos 70, onde ele deixa de ser o Capitão América por conta de problemas lá com o governo, né? Que ele se sente traído pelo governo e ele abandona o escudo, abandona o uniforme. E, inclusive nesse período ele vai até ser um nômade, né? Ele quer continuar
combatendo o crime, mas ele acaba deixando o uniforme e veste outro uniforme e se torna um nômade, né? Enfim, a gente vai ver pessoas tentando aqui assumir o lugar do Capitão América, né? E só que não dá certo, essas pessoas elas não conseguem atuar, né, como Capitão América, e o Capitão América então resolve, o Steve Rogers resolve voltar a ser o Capitão América novamente, né? Ele começa a atuar então como Capitão América novamente. Temos o retorno dele aqui, né? O afastamento e o retorno dele estão nessa própria edição aqui, nesse próprio encadernado. Vamos ver aqui o encontro dele com o Pantera Negra, que é o título desse encadernado, né? Os dois acabam se encontrando, seus destinos acabam sendo cruzados ali, né? O Capitão América é convidado a ir a Wakanda, né? A terra do Pantera Negra, né? Então ele vai até lá, eles acabam tendo um confronto ali, os dois acabam se enfrentando ali a princípio, como sempre acontece nesses encontros de heróis ali, a princípio eles acabam tretando um com o outro, mas depois acabam se resolvendo, ficando amigos, enfrentando ali o inimigo comum, que no caso dessa história aqui, final, é o Barão Zemo, né? O Barão Zemo e seus capangas estão ali, né? Em Wakanda, né? E aí o Pantera Negra e o Capitão América e a Sharon Carter, que faz parte praticamente de todo o encadernado aqui, né? Ela está em praticamente 80% de todo encadernado. A Sharon Carter participa aqui das histórias. Gente, encadernado muito bacana, muito legal. É uma pena que a Panini, né, tenha parado de publicar as edições aqui de coleção clássica Marvel pelo Capitão América, né? Realmente histórias muito boas. Temos aqui a edição 100 do Capitão América, onde ele vai ter uma homenagem aqui à volta do Capitão, onde ele foi encontrado pelo príncipe submarino, né? Jogado ao mar e depois resgatado o corpo ali, né? Vivo ainda, congelado pelos Vingadores. E aí você sabe a história toda depois, né? É uma continuação, isso aqui foi uma lembrança, uma continuação aqui da história que envolve o Pantera Negra, Capitão América enfrentando o Barão Zemo. Mas como eu estava dizendo, é uma pena que a Panini tenha parado, né? Foram só 4 edições, mas foram 4 edições realmente de muita nostalgia, de muita ação, de muita história boa, né? Eu que gosto muito do personagem, ficava ansioso aguardando aqui a chegada, né? A chegada de pré-venda já desse encadernado aqui da coleção clássica Marvel do Capitão América, mas infelizmente acabou, né? Eu acho que poderia ter uma continuidade, alguns personagens, mas a gente não tem como, né, controlar isso, infelizmente fica nas mãos da Panini. E eles decidiram, né, até o momento, pelo menos por enquanto, ficar nesses 4 encadernados e encerrar, né, infelizmente encerrar a coleção clássica Marvel a princípio, né. Mas é isso, ó, tá aí, edição número 4 do Capitão América. Temos aí uns extrazinhos aqui que são desenhos do Jack Kirby, tá? Olha, esboços do Jack Kirby, de páginas, né? E aí, temos isso. Essa é a edição número 4, uma edição realmente repleta de ação, de inimigos clássicos, encontros aqui, né, corações apaixonados, né, Capitão América, Steve Rogers e a Sharon Carter. Enfim, essa foi a edição número 4 da coleção do Capitão América dentro da coleção Clássica Marvel. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.